Estamos de volta na área, vamos dar prosseguimento. Nós falamos, né? No vídeo anterior, todo o caminhar, né, até a conferência de Washington e, consequentemente, o que 25 países, ou seja, representantes de 25 países, o que eles estavam fazendo ali naquela conferência de Washington em 1884. No caso, né, foi ali que foi tirado a padronização das horas, né? Então foi ali que se estabeleceu os 24 fusos, né, do planeta, a divisão do planeta em 24 fusos, tá legal? Isso é importantíssimo. Dá uma olhada aqui nessa foto, tá? Olha só que bacana, certo? Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Olha só que legal. Aqui nós temos a reunião, né, uma representação da reunião de 1884 que definiu os fusos horários. Tá legal? Isso aqui é extremamente importante, certo? É fabuloso, né? Reparem aqui, ó, qual continente que está sendo representado. Olha só, os interesses colonialistas na época, certo? Reparem bem, né? Essa contextualização é fantástica, né? As roupas. Reparem bem que as representações eram representações artísticas, mas que falavam muito sobre o contexto, sobre a ideologia, sobre o domínio, né, do período, tá bom? Vamos lá então. Pegando esse aspecto, pegando com base nessa análise, a gente vai entender o seguinte, cara, qual foi o critério, o que os caras utilizaram, né? Primeiro, né, a base para os fusos horários, você tem que entender que é o movimento de rotação da Terra. O planeta, ele pratica 14 movimentos, 2 desses movimentos têm uma relação direta, uma influência direta sobre o planeta, o movimento de rotação terrestre e o movimento de translação. Tá bom? No que diz respeito ao movimento de rotação, é justamente, né, o tempo que o planeta demora para dar uma volta completa no seu entorno, né, no entorno do seu eixo imaginário em relação ao Sol. Nós temos aí 23 horas e 56 minutos, né, que, na verdade, dentro de uma lógica de facilitar esse entendimento, né, para criar uma referência, a gente toma como base, né, as 24 horas do movimento de rotação. Então nós temos aqui, né, a duração do movimento de rotação, que é um processo de aproximação para facilitar o entendimento, para facilitar a padronização, de 24 horas, tá legal? E foi criada uma referência, né? Aonde que nós temos o ponto de referência, o meridiano de referência? A gente tem que entender de novo a contextualização histórica. Quem era a principal potência econômica naquele período? Né? Quem era aquela potência que tinha mais influência econômica, mais influência política e, por que não, maior influência militar? Tá bom? Aquela cuja economia mundial girava em torno era justamente a Inglaterra. Então a referência, né, para as horas passou a ser o meridiano que corta o Observatório Real, né, de Greenwich, que fica no subúrbio da cidade de Londres, no caso, né, o município aí, a região, o município, a cidade que é a capital da Inglaterra, tá bom? Então nós temos aqui o meridiano de Greenwich como a nossa referência, o nosso fuso, né, de referência, certo? O nosso marco de referência. Então, a gente já parte desse entendimento, tá legal? Dentro desse aspecto, como que foi calculado, como que se chegou nessa relação de 15 graus é igual a um fuso e, consequentemente, refere-se a uma hora do sistema de padronização terrestre. Então, você vai pegar uma esfera, consequentemente, aí, né, fuso perpassa por uma parte da superfície de uma esfera, que no nosso caso aqui é a esfera terrestre, legal? Se você dividir os 360 graus dessa esfera pela 24 horas, né, pelo tempo aproximado do movimento de rotação, que é 24, eu vou ter 15. Então eu posso fazer tranquilamente essa relação, tá legal? Então a cada 15 graus de movimentação terrestre, né, a cada diferença, a cada faixa, né, de 15 graus, eu tenho um fuso, certo? E essa relação aqui, ó, esse fuso de 15 graus é o que define as horas. Então eu posso falar que 360 graus é igual a 24 horas, é o tempo que o planeta demora para dar uma volta completa, né? O planeta, a esfera terrestre, o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno do seu eixo imaginário, totalizando os 24 fusos terrestres, tá bom? Consequentemente, se eu tenho 360 graus equivalente a 24 horas e, consequentemente, né, 24 fusos, eu tenho que saber essa percepção. Isso aqui que vai ser importante para os concursos. Vou até mudar de cor aqui para você discriminar bacana, tá? Ó,
15 graus, então vai ser igual a 1 hora, que vai fazer referência a um fuso, tá bom? Então, é importante você ter essa percepção, certo? Essa informaçãozinha aqui, que eu coloquei para vocês, ela é extremamente importante. Se você pega aqui, ó, e divide, né, coloca aqui 60 minutos, que é igual a 15 graus, tranquilo, né? Eu fiz uma conversão de hora para minutos, tá bom? Ou de hora para minutos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Se eu divido 60 por 15, eu tenho essa relação. Cada 1 grau, então nós temos uma diferença de 4 minutos. Gente, o que acontece? Essa informação aqui, que eu até destaquei, ela é importante para as questões de concurso que exigem, né, o cálculo com hora solar. A princípio, você guarda isso no seu coração, que a gente vai voltar lá na frente, tá bom? No último tópico, que a gente vai falar sobre cálculos de fuso horário, eu vou recorrer novamente a esse entendimento, tá? De 1 grau é igual a 4 minutos, certo? Nas questões que envolvem hora solar, tá bom? Que não envolvem hora padrão dos fusos horários, certo? Eu sei que está confuso para vocês, alguns nunca viram, né, hora solar, mas isso eu só vou trabalhar lá na frente. Lá quando a gente finalizar tudo de fuso horário, a gente trabalha um pouquinho de hora solar. É tranquilaço, tá? Mas a gente precisa de alguns conhecimentos, né, prévios, a gente precisa trilhar alguns caminhos antes da gente chegar lá, certinho? A princípio eu quero que vocês tenham esse entendimento aqui. Para facilitar, eu coloquei no quadrinho aqui, né, para vocês, tá bom? Para quem não lembra, para quem fugiu um pouquinho das aulas aí desse ano, que eu até revisei movimento de rotação, movimento de translação terrestre, certo? Para quem não lembra, você tem um movimento de rotação terrestre, certo? Que é no sentido, ó, oeste para o leste, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? No sentido oeste para o leste, você não pode escrever isso numa prova, mas qual foi o macetezinho que eu dei para vocês? Olha no relógio, certo? Certo? Faz a representação, né, que eu tenho o meu norte, o meu sul, certo? Legal? Então, é o sentido anti-horário, tudo bem? É o sentido anti-horário, certo? Não pode falar isso, né? Numa prova você tem que dizer que o movimento de rotação segue o sentido oeste para leste, certo? É isso que dá a relação de nascente e de poente, certo? De leste e de oeste, de oriente e de ocidente, tá legal? Mas, numa prova, você é nervosaço, você é ansioso, estressado, muita coisa, perda de tempo, você fala, caraca, é de oeste para leste ou de leste para oeste? Pega o seu relógio ou imagina o seu relógio, toma como referência aquela convenção que foi criada dentro de um eurocentrismo, norte, sul, leste e oeste, então tem o sentido que anti-horário, então no sentido oeste para leste, tá legal? Então vai de novo um macetezinho para vocês. Rômulo, isso é importante? Muita coisa. Para a gente entender o funcionamento dos fusos horários, né, isso aqui vai ser fundamental você ter esse entendimento, certo? O que você tem que lembrar também? Que o movimento de rotação é um movimento que dá aquela ideia de claro e escuro. Aqueles períodos de claridade e períodos de escuridão ao longo desse movimento, né, de rotação da Terra. Tá legal? Isso também é importante, certinho? Então você vai perceber que a hora solar vai se diferenciar da hora legal, certo? Rômulo, o que é hora legal? Daqui a pouco você vai entender o que é hora legal. Justamente a hora que é praticada ao longo de uma faixa de 15 graus, ao longo de um fuso, certo? Todos os territórios nessa faixa praticam o mesmo horário, que consequentemente é diferente do horário, né, da movimentação, né, do movimento aparente do Sol, certinho? E a segunda situação que você tem que levar em consideração vai ser justamente a circunferência terrestre de 360 graus. Então, gente, foi exatamente isso que eu fiz. Ó. Repare, eu peguei os 360 graus, que fazem referência aqui à esfera terrestre, peguei as 24 horas, que fazem referência, né, à duração aproximada do movimento de rotação, certo? E cheguei a essa padronização aqui, ó. Eu cheguei a essa padronização aqui. Certinho? Certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam nesse segundo bloco, né, digamos assim, de aula sobre o fuso horário. Certo? Se tiver alguma coisa confusa, anota aí para não esquecer para perguntar depois. E isso aqui, eu já disse para vocês que a gente vai utilizar essa informação, tá? Só lá na frente, só nos últimos, um dos últimos tópicos, né, que a gente vai estar trabalhando, que eu vou estar trabalhando com vocês em fuso horário, tá bom? Aqui. Beijo, até daqui a pouco.